nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus, a tua bênção me preceda, me acompanhe, me siga, que todas as minhas ações tenham o sinal do teu bendigo-te. Vem comigo para rezar comigo, para refletir comigo o teu livro do céu. Capítulo 27, a quarta maneira que Jesus fala com Luísa. A quarta maneira que Jesus fala comigo é quando ele fala comigo encontrando em mim mesma, eu em mim mesma, no meu estado natural. E isso também ocorre de duas maneiras. A primeira é quando eu me encontro em mim mesma, reunida dentro do coração, sem articulação de voz ou som no ouvido do corpo, e Jesus fala interiormente. A segunda é como fazemos, e isso acontece às vezes, está sendo distraída ou mesmo conversando com outras pessoas, mas apenas uma dessas palavras é suficiente para me reunir se estiver distraída, ou para me dar paz se estou chateada, para me consolar se estiver aflita. Continuo a dizer de onde parei, e aqui está como ele se saiu. De manhã fui à comunhão, e logo que recebi Jesus, disse-lhe imediatamente: meu Senhor, você vê um pouco em que tempestade eu estou. Eu tenho que agradecer por dares ao confessor a luz de me fazer obedecer ao sofrimento, e em vez disso a minha natureza sente tanto que eu mesma estou confusa ao me ver tão mal. Mas tudo isso não é nada. Tu que quer o meu sacrifício também me dará força. Mas a razão mais poderosa em mim é ter que ficar tanto tempo sem poder recebê-lo no sacramento. Quem pode resistir sem você? Quem me dará força? Onde posso encontrar alívio em minhas aflições? E enquanto eu dizia isso, senti uma dor no coração dessa separação de Jesus no Santíssimo Sacramento, que chorei humildemente. Então o Senhor teve pena da minha fraqueza e me disse: não tema, eu mesmo sustentarei a tua fraqueza. Você não sabe o que preparei para você, mas você tem muito medo. Eu não sou todo-poderoso? Não poderei compensar a privação de você não me poder receber o sacramento? Por isso renuncia, ponha-se morta em meus braços, ofereça-se voluntariamente para proteger as ofensas para os pecadores e para poupar os homens dos merecidos flagelos. E dou-te minha palavra como promessa de não deixar você nem um só dia, sem eu vir vê-la. Até agora você veio a mim, de agora em diante eu virei até você. Você não ficará feliz assim? Então me resignei à santa vontade de Deus e fiquei surpresa com esse estado de sofrimento. Agora, quem pode dizer as graças que o Senhor começou a fazer comigo? É impossível poder dizer tudo de maneira distinta. Poderei dizer algo confuso, mas tanto quanto puder, e fazer a santa obediência que tanto desejo. Tentarei dizer o máximo que puder. Lembro-me de que, desde o início, estando constantemente na cama, meu amante Jesus frequentemente se mostrava o que ele não havia feito no passado. Desde o início, ele me disse que queria que eu adotasse um novo modo de vida para me conceder o casamento místico prometido a mim. Ele me disse: amada no meu coração. Eu a coloquei neste estado para que eu pudesse mais livremente entrar e conversar com você. Veja, eu a libertei de todas as ocupações externas para que não apenas a sua alma, mas também o teu corpo esteja à minha disposição. E assim você possa permanecer em holocausto contínuo diante de mim. Veja, se eu não a tivesse puxado para esta cama, como você poderia estar desobrigada dos deveres com sua família e de sujeitar aos outros sacrifícios? Eu não poderia comparecer com tanta frequência e permitir que você participe das ofensas que recebo. No máximo, devo esperar quando você cumprisse seus deveres, mas agora não. Continuamos livres. Não há ninguém para nos assediar e interromper nossa conversa. Doravante, minhas aflições serão suas e as suas minhas. Meus sofrimentos serão seus e os seus meus. Minhas consolações suas e as suas minhas.
Uniremos todas as coisas, e você se interessará nas minhas coisas como se fossem suas, e eu farei das suas como minhas. Não temos mais entre nós dois, este é meu e este é seu, mas tudo será comum nos dois lados. Você sabe como eu fiz isso com você? Como um rei, quando ele quer conversar com a rainha sua noiva, e ele está com outras damas em outros assuntos. O rei, o que você está fazendo? Se ele pega e leva-a para o quarto e fecha a porta, para que ninguém possa interromper a conversa e ouvir os seus segredos. Assim, estando sozinhos, seus consolos e aflições são comunicados um ao outro. Agora, se alguém imprudente fosse bater, gritasse atrás da porta e não os deixasse desfrutar da conversa em paz, o rei não o machucaria? Então eu fiz isso por você, e eu também lamentaria se alguém quisesse distraí-la desse estado. Então, terminando esse trecho do capítulo 27, tem essa parte onde ele fala, né, da maneira como ele fala com Luísa, da forma de locução interior. E tem duas maneiras, ela fala, né? A quarta maneira que Jesus fala comigo é quando eu estou encontrando em mim mesma, no meu modo natural, sem sair de mim mesma, né? E isso também ocorre de duas maneiras. A primeira é quando me encontro em mim mesma, reunida dentro do coração, quando ela está resignada, interiorizando, né? O momento que ela está interiorizando. Sem articulação de voz ou som no ouvido, Jesus fala internamente como locução interior. A segunda é quando ela está conversando com as outras pessoas, distraída, e de repente Jesus fala alguma coisa e ela se volta ao interior e ouve o que Jesus está falando. E isso acontece como que imediatamente ela diz, né, que uma só palavra dele é automático, já deixa ela voltar à paz. E se ela estiver conversando com outras pessoas, já chama ela de volta a estar com ele. E se ela está chateada, ele consegue a consolar nesse momento. Então isso é o mais comum que todos nós normalmente vamos experimentar, essa forma de conversar, né, com a gente. A locução interior. Continuou a dizer de onde parei, e aqui está como se saiu. De manhã fui à comunhão, e logo que recebi Jesus, disse-lhe imediatamente: Meu Senhor, você vê o pouco de tempestade em que estou. Né? Porque ela recebeu comunhão, porque vieram trazer para ela. Mas ela está sofrendo porque ela queria comungar na missa, queria ir lá participar da Eucaristia como qualquer outra pessoa, e ela não tem mais essa liberdade, né? Ela fica na cama constantemente. Então ela falou assim: eu tenho que agradecer por dares ao confessor a luz de me fazer obedecer ao sofrimento e trazer a comunhão para mim. Em vez disso, minha natureza sente tanto que eu mesma estou confusa ao me ver tão mal. Então ela está sofrendo, mesmo tendo motivos de sobra para agradecer, ela está sofrendo. Mas tudo isso não é nada. Tu que quer o meu sacrifício também me dará força, mas a razão mais poderosa em mim é ter que ficar tanto tempo sem poder recebê-lo no sacramento. Então ela gostaria de recebê-lo todo dia, né? Mas só que daí deve vir a comunhão uma vez por semana para ela, olha lá. Então ela sente muita falta da Eucaristia, de poder ir à missa, de poder participar, né? De poder estar sempre quando ela quiser e ir lá receber Jesus todos os dias. Quem me dará força? Onde posso encontrar alívio nas minhas aflições? E enquanto dizia isso, senti uma dor no coração dessa separação de Jesus no Santíssimo Sacramento, que chorei humildemente. Então o Senhor, que teve pena de minha fraqueza, me disse: Não temas, eu mesmo sustentarei a tua fraqueza. Você não sabe que preparei para você, mas você tem muito medo. Tem muito medo. Você não sabe o que preparei para você, mas você tem muito medo. Né? Ela tem muito medo, e ele preparou para ela que ela vai começar a ter a missa no quarto dela. Tá tudo preparado, né? Mas ela fica se apegando ao dia a dia, né? As dúvidas e tudo mais, como qualquer outro ser humano, nós somos assim, né? Eu não sou todo poderoso. Não poderei compensar a privação de você não me poder receber no sacramento? Por isso renuncia, ponha-se morta nos meus braços. Ofereça-se voluntariamente para proteger as ofensas para os pecadores e para poupar os homens dos merecidos flagelos. Então, essa parte aqui, né? Não poderei compensar a privação de você não me poder receber no sacramento. Então, diante dessa palavra, tem muita gente que vem até mim que está numa situação, né, de irregularidade na sua vida e quer muito essa santidade. E não depende dessa pessoa conseguir começar a comungar do nada. Ela está
Ela tomou uma decisão lá atrás, de se unir com alguém, de estar unida com um homem e não sei se arrependeu ou às vezes não se arrependeu, estão bem, mas esse homem não aceita o casamento, né? Não facilita para ela casar, para consertar as coisas e tal. E essa pessoa, ela quer muita santidade. Então Jesus, ele pede a mesma coisa para essa pessoa. Renuncia e se coloca como morta nos braços de Jesus. Ofereça-se esse sofrimento, essa situação, né, voluntariamente. Fala, Senhor, eu voluntariamente eu não posso te receber no sacramento. Eu já estou arrependida de tudo que eu fiz no meu passado, né? Tenho total consciência dos meus erros, peço perdão. Diante da imagem de Jesus misericordioso, você não pode confessar com o padre, mas você pode ir direto com muita sinceridade diante de Jesus, né? Pedir perdão sinceramente, se humilhar diante de Deus, admitir os seus erros, admitir suas falhas, admitir tudo que você fez que atrapalhou todo esse progresso espiritual que você poderia estar vivendo, mas que você fez escolhas e agora não tem como voltar atrás. Jesus, ele não força a natureza da gente, pra gente largar a pessoa que a gente já tá há anos. E eu acho que é até uma falta de caridade você abandonar sua família, abandonar seus filhos, abandonar essa circunstância para poder viver, né, a sua fé. Aí você fala para mim, não tem nada a ver, eu acho que tem tudo a ver. Eu posso muito bem abandonar esse esposo, começar a viver a castidade, viver com Jesus, né? Mas assim, sempre quando eu vou conversar com Jesus sobre essas situações com essas pessoas, Jesus sempre fala para mim assim: aquela pessoa com quem essa mulher está vivendo pode ser pecador, pode ser uma pessoa falha, mas só que ele vai ter muito mais ódio de mim, eu, Jesus, ele vai ter muito mais ódio de mim se ele perder a mulher dele. Jesus sempre fala isso pra mim. Que claro que ela pode fazer as coisas de um jeito, né, coordenado, para fazer de um jeito que ela consiga convencer esse homem, né, de fazer ele sentir esse amor por ela e fazer isso por amor a ela, né, de vamos casar, por amor a você eu vou fazer isso. Mas só que não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que seja através da força e não seja através de apego humano. Jesus, ele quer que esse sacramento se faça por vontade divina, né? Por esse marido querer por Jesus, por amor a Jesus e não por amor à esposa. Então é muito complexo, você tá entendendo a situação? Então, assim, tem que orar muito, essa esposa tem que fazer muitos sacrifícios. E um dos sacrifícios que ela vai fazer é não deixar o casamento. Não, sabe, não forçar o casamento, renunciar-se a si mesma totalmente, a esse desejo de receber Jesus no sacramento, renunciar, se colocar como morta nos braços de Jesus, claramente, né, nessa situação, e começar a fazer a sua vida de oblação, de oferta, de oferecimento. Não vai mudar nada a sua vida de casada, continua sendo a mulher que sempre você foi, cada vez mais santa, claro, mas tendo a sua vida conjugal com esse homem, né, mostrando o amor de Cristo em Cristo e conversando aos poucos nas oportunidades dadas sobre esse amor de Deus que você sente, fazendo esse marido a sentir também essa mudança acontecendo no interior dentro de você e falando desse amor de Deus, né, aos poucos, para que esse amor possa irradiar e possa acalorar o coração do seu esposo, dessa pessoa que está com você. E aí você ir aos pouquinhos falando o quanto você sente falta da Eucaristia, o quanto que você gostaria por amor a Jesus, sempre professando o seu amor a Jesus. E mostrando para esse homem, eu queria tanto, no meu aniversário, o meu sonho. Você sempre vai falar com seu esposo na hora do amor, na hora da união conjugal. O meu sonho, meu amor, o meu sonho. Se ele te perguntar, o meu sonho é receber Jesus na Eucaristia. O meu sonho é casar na igreja. Casar na igreja, por Jesus. Eu sempre falar isso, por Jesus. O meu sonho é poder estar um dia, sabe, com a igreja. Aí, dependendo da situação, tem que entrar com um processo de nulidade do casamento dele, do seu casamento, né? Se uma coisa que você pode resolver sozinha, vai e resolva sozinha, sem a ajuda dele. Mas se é uma coisa que depende dele, principalmente, ele que tem que buscar,
Então você vai pedindo para Jesus ir com você, conversar com ele. Todas as conversas que você tiver, você fala, Jesus vem comigo, Jesus vem comigo. E Jesus vai acalmando, vai iluminando e tocando o coração desse homem aos poucos. Tudo com Jesus. Quando você faz as coisas com Jesus, as coisas vão se conduzindo. Viver na divina vontade é justamente você deixar Deus tomar a frente das coisas. Você facilita com amor e com misericórdia. Você vai indo como Jesus gostaria que você fosse, conduzindo as circunstâncias no amor, esperando com paciência, né? Eu dei um exemplo do meu esposo. Meu esposo agora quer estudar o livro do céu, quer começar a estudar. E como foi isso? Eu forcei? Nunca forcei. Sempre fui falando desse meu amor por Jesus. Sempre fui testemunhando esse amor verdadeiro por Jesus. Ele vendo eu acordar de madrugada para ficar com Jesus. Você acha que a pessoa não vai parando para pensar, nossa, vale a pena, né? Vale a pena. E vendo a mudança em mim, ele vendo as mudanças em mim, ele está vendo os sinais. Então, pouco a pouco, o Senhor está mostrando como eu devo fazer, como eu devo agir. Mesma coisa com qualquer outra pessoa. Então, se colocar como morta, renunciar a si mesmo, né? Acreditar que Jesus vai te compensar por você não poder recebê-lo no sacramento. Por isso renuncia, ponha-se morta aos meus braços. Jesus falando com essa pessoa. Nessa circunstância que ela quer mudança de vida, ela quer se converter totalmente do seu pecado, ela entende quanto que a situação está amarrada e depende de um coração humano, que pode ser tocado por Jesus. Então tudo tem que ser deixado na mão de Jesus, ser conduzido pelas mãos de Jesus. Oferecendo-se voluntariamente, falando para Jesus, Jesus, eu não posso recebê-lo no sacramento, mas eu oferto, Senhor, por aqueles que podem e não te recebem. Quantos que podem, Senhor, e que não te recebem, que não vão na missa, que não confessam, que não buscam mais. Então eu oferto, Senhor, esse meu desejo, essa chama ardente do meu coração, que deseja tanto poder te receber no sacramento, mas tem tantos que podem e não recebem. Então eu ofereço por esses. E aí você oferecendo na divina vontade, você vai saciar o coração de Jesus. E ele vai começar a alimentar o seu coração. É um aviso para você que está nessa situação. Mas não é por causa que você pode estar nessa situação que você vai facilitar para você. Nunca, tá? Então se você tem uma forma de você sair de um relacionamento, você saia desse relacionamento. Se você está unido com um homem e ele está te ameaçando para ficar com ele, falando que vai se suicidar, e você está vendo que você não quer ficar mais com essa pessoa, foi um erro você ter se unido a essa pessoa, está em pecado, se você pode sair desse relacionamento, saia. Eu estou dizendo esse aviso para pessoas que já estão há muitos anos unidas com outro homem, que já tem filho, que já tem família, que não seria justo desfazer tudo que já foi feito, já está há anos. Agora você que acabou de se unir há 1 ano com uma pessoa e você agora encontrou a divina vontade e quer mudar de vida e dá tempo de você desfazer desse relacionamento, você percebeu que foi uma bobagem, essa pessoa começa a te ameaçar falando que vai se suicidar se você se separar dele, né? Se você tem medo dessa pessoa, isso aí não é de Deus, medo não vem de Deus. Então você faça esse sacrifício de deixar o relacionamento e de viver sozinha, de viver o seu sacrifício sozinha, de não mais, de viver a castidade e voltar a comungar Jesus. Então, tem tem caso a caso. Tem situações que dá para a pessoa consertar, que dá para a pessoa realmente largar a mão. E ninguém vai se suicidar, e se suicidar, você pode ter certeza que por causa de Jesus que você está fazendo, Jesus vai dar um jeito de resolver essa situação. Não tenha medo, coloque tudo nas mãos de Jesus. Deixa que Jesus conduza, acredite que Deus é Deus e que Ele pode fazer coisas que você nem imagina como Ele vai fazer, mas que Ele faz. E se acontecer alguma coisa, foi a pessoa que escolheu fazer mal a si mesmo. Foi a pessoa que escolheu, né? Tem as leis para a gente poder utilizar também, se a pessoa vir com violência, querendo te fazer mal, porque você deixou ele, né? Tem várias situações. Aí a gente apela para a lei da Maria da Penha, se precisar. Tem várias circunstâncias que a gente às vezes tem que apoiar. O sofrimento, tudo que você sofreu, oferece para Jesus. Toda situação que você está passando, que você quer dar para Jesus, há uma nova vida com Jesus, você quer ter uma vida nova com Jesus, tem sacrifício para poder fazer acontecer. Faça todos os sacrifícios que tiver que fazer.
corra os riscos e corra, né, todos os perigos que forem precisos e oferece tudo para Jesus. Então tem mulher que está com uma pessoa que acabou de relacionamento, está arrependida. Eu vi um caso esses dias, ela com medo porque o cara ameaçou que vai se suicidar se ela largar dele. Eu falei para ela assim, que ridículo, você vai manter esse relacionamento não querendo mais estar com essa pessoa, arrependida, querendo comungar, querendo confessar, voltar à sua vida comum por Jesus, para viver com Jesus, e você deixa assim, por causa de medo, deixa essa situação se manter por causa de medo, falando que o cara mexe com umbanda, tá com medo do cara fazer uma macumba para ela. Medo, que ridículo, gente. Que ridículo, parece que a pessoa não acredita em nada de Deus, nada, não acredita em Deus, não acredita em Deus. Isso é uma falta de fé tão grande que é uma coisa absurda. Gente, a gente tem que correr riscos, a gente tem que fazer as coisas por Jesus e correr riscos. Seja o que Deus quiser, é assim que a gente vive na divina vontade, seja o que Deus quiser. O importante é que estou com Deus, eu estou com Deus, a minha consciência está tranquila e Deus vai cuidar de todas as coisas para mim. Acredita. As pessoas têm o livre-arbítrio delas, elas podem fazer coisas ruins com a gente, pode resolver, que façam. Mas só que eu creio em Deus e Deus é maior do que qualquer força das trevas. Qualquer força que existe na terra, Deus é maior e Ele nunca vai permitir que aconteça nada com você. É um medo baixo, é demoníaco esse medo, não é de Deus. Então a pessoa está buscando uma justificativa para não sair do pecado, dizendo que a culpa é de medo. Medo não é motivo para você deixar de buscar Deus. Então tem várias circunstâncias que a gente vai percebendo que a gente quer entrar na conversa para ajudar a pessoa, mas às vezes a pessoa... a gente não pode forçar a barra, mas é ridículo, tem coisa ridícula que a gente fala, meu Deus do céu, ninguém me Deus. Então, renuncia, ponha-se morta nos meus braços, ofereça-se voluntariamente para proteger as ofensas para os pecadores e para poupar os homens dos merecidos flagelos, e dou-te a minha palavra como promessa, de não deixar você nem um dia sequer sem eu vivê-la. Até agora você veio a mim, de agora em diante eu virei até você e não ficará feliz assim. Então, essa promessa de Jesus de que Ele não vai deixá-la, é verdade. Ele não deixa a Luísa nem por um dia. Depois começa a vir os padres todos os dias celebrar a missa na casa dela, é Ele que está ali, né? E Ele está sempre presente dentro dela. Se ela não vê, se ela sente a privação dele, é um sentimento que Ele está permitindo para ela, porque é um sentimento de paixão que ela está passando, é o sofrimento que ela está oferecendo de abrir mão da sua vontade humana. A vontade humana dela é estar com Jesus o tempo todo. Aí Jesus, se esconde dentro dela, mas está ali o tempo todo com ela. Se escondeu somente à vista dela. E ela sente essa privação constante, falando que Jesus não vem falar com ela. Mas Jesus nunca largou dela. Jesus nunca larga da gente, está sempre junto com a gente. Então, é ela que acostumou muito com a vontade humana dela de ver Jesus sensivelmente, e ela, quando não vê, começa a sofrer. E aí é um sofrimento que ela vai manter para sempre. E isso Jesus permite para ela ter esse sofrimento, que é parte do que ela é vítima, da vítima, dos sofrimentos que ela mais sente. Então, chega um momento que Ele para de fazer ela sentir os sofrimentos da paixão, a participação da paixão, a coroa de espinhos, as chagas, as feridas e tal, as flagelações. Ela para de sentir tudo isso para sentir só privação de Jesus, só para sentir falta da presença de Jesus sensível. Mas Ele está ali o tempo todo e nunca saiu de perto dela. Então essa promessa Ele fez, Ele nunca saiu de perto de Luísa, nunca. Sempre esteve ao lado dela. Foi, eu acho que a santa que mais conviveu com Jesus durante 82 anos. Jesus nunca a deixou, nunca, como nunca deixa ninguém. Ele sempre está com a gente, sempre está. Aí ela se resignou, ela disse a santa vontade de Deus, ficou surpresa com o estado de sofrimento. Agora, quem pode dizer as graças que o Senhor começou a fazer comigo? É impossível poder dizer tudo de maneira distinta. Poderei dizer algo confuso, mas tanto quanto puder, e fazer a santa obediência que tanto desejo, tentarei dizer o máximo que eu puder. Lembro-me que desde o início, estando constantemente na cama, meu amante Jesus frequentemente se mostrava, o que ele não havia feito no passado. Desde o início, ele me disse que queria que eu adotasse um novo modo de vida para me conceder o casamento místico prometido a mim.
Então, aí ele vai falar com ela: amada do meu coração, eu a coloquei nesse estado de sofrimento na cama para que você pudesse ficar livremente, né? Para que eu pudesse, Jesus, né? Ele falou para que eu pudesse entrar livremente e conversar com você. Então, é aquilo que a gente já falou, que ele separou a vida de Luísa para ela ser toda dele, toda disponível para ele, né? Ele fez uma alma ficar toda disposta somente para viver para ele. Então, ele fala que, veja, eu a libertei de todas as ocupações externas. Ela não precisa trabalhar, ela não tem casamento, não tem nada, não tem que dar atenção para a família, não tem que fazer nada. Para que não apenas a alma, mas também ter o seu próprio corpo à minha disposição. Então, até o corpo dela, né, está à disposição dele. E assim você possa permanecer em holocausto contínuo diante de mim. Veja, se eu não tivesse puxado para esta cama, como você poderia estar desobrigada dos deveres para com sua família, de se sujeitar aos outros sacrifícios, Eu não poderia comparecer com tanta frequência e permitir que você participe das ofensas que eu recebo. No máximo, devo esperar quando você cumprisse os seus deveres. Então, se ela tivesse a vida dela comum, como qualquer outra jovem, como qualquer outra mulher, ela teria que trabalhar, ela teria casado, ela teria seus filhos, ela teria sua família, né? Ela solteira mesmo, talvez entrava no convento, né? Iria ter afazeres também. Então, ele teria que esperar ela fazer os afazeres, igual a Santa Faustina. Ela tinha afazeres, muitos afazeres. Ele, para conversar com a Santa Faustina, tinha que esperar ela fazer todos os afazeres para depois, né, ficar com ela. Então, as outras santas também tinham muitos afazeres, tinham muitas obrigações no convento. As santas religiosas, né? E Jesus, dessa vez, escolheu uma pessoa que ele queria que ficasse totalmente à disposição dele, de corpo e alma. Então, ele colocou a Luísa na cama justamente para ter essa fluência, né? De poder estar com ela todo momento, totalmente disponível para ele, 24 horas por dia. Totalmente disponível para ouvir ele. Né? Ele tinha um plano, né, para ela. Aí fala que eu teria que esperar você, né? Mas agora não. Nós continuamos livres, não há ninguém que possa nos assediar e interromper nossa conversa. Doravante, minhas aflições serão suas e as suas minhas. Meus sofrimentos serão seus e os seus meus. Então, é um casamento mesmo, né? Totalmente ela disponível para ele, né? A vida deles teria uma só vida, totalmente unidos. Muito lindo isso, né? Meus sofrimentos serão seus, os seus serão meus. Já pensou? Sua vida, você repartir a sua vida com Jesus? Tendo ele como seu esposo totalmente, onde tudo que é seu é dele, que é dele é seu. Uau, uau, que coisa linda, né? Minhas consolações suas e as suas as minhas. Uniremos todas as coisas e você se interessará nas minhas coisas como se fossem suas. Eu farei das suas como minhas. Não temos mais entre nós dois, este é meu ou este é seu, mas tudo será comum nos dois lados. Já pensou que coisa mais maravilhosa você fazer essa união com Jesus? Essa aliança com Jesus? Bem, você pode fazer. Não é diferente, né? Até mesmo em corpo e alma. Apesar de ter as suas atividades, apesar de você ter que trabalhar, apesar de ter que cuidar da sua família, você consegue estar com Jesus totalmente em tudo que você estiver fazendo. Tudo. Claro que aqui a gente vê claramente que ele separou ela para uma função para ele. Mas eu que tenho a minha família, eu que tenho a minha casa, eu dou tudo para Jesus. Meus talentos, eu dou minhas capacidades intelectuais, tudo que eu tenho eu dou para Jesus. Né? Não é 24 horas por dia que eu estou dando o meu tempo para Jesus, mas eu estou dando tudo que sou, tudo que tenho. E na hora que eu estou trabalhando na minha casa, fazendo os meus afazeres domésticos, cuidando do meu esposo, cuidando das minhas coisas, da minha família, né? Eu sei que eu estou distraída cuidando dessas coisas, mas eu coloco Jesus para estar comigo em todas as coisas, em todos os meus atos, ofereço tudo para Ele. Então não é igual a vida de Luísa, mas é uma vida totalmente dedicada a Deus. É possível, tá? É possível viver assim. Você sabe como eu fiz isso por você? É como um rei que quer conversar com a rainha, que está conversando com as outras damas, né? Ela está com outras damas em outros assuntos. E esse rei, né, vê o que você está fazendo, pega você, leva para o quarto, fecha a porta, para que ninguém possa interromper a conversa do rei e da rainha e ouvir os seus segredos.
Assim, estando sozinhos, seus consolos e aflições são comunicados um ao outro. Agora, se alguém imprudente fosse bater, gritasse atrás da porta e não os deixasse desfrutar da conversa em paz, o que o rei faria? Não machucaria? Então, eu fiz isso por você. E eu também lamentaria se alguém quisesse distraí-la desse estado. Então, fez isso com ela. Não quer que ninguém atrapalhe isso, né? Não quer que ninguém se intrometa entre ele e ela. Mesmo mandando o padre lá, o confessor, né? Que parece que ele se intromete, mas não não tem nada a ver, né? São coisas que Deus permite para poder purificá-la cada vez mais, né? É isso. Qualquer dúvida, a gente tá aqui, vocês podem perguntar para mim, tá bom? Podem fazer perguntas aqui no canal, podem fazer perguntas no WhatsApp, eu estou à disposição de todos. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.